Olha só, sonhador, eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui do EmpreendaCast. Ele também ensina a teoria na prática. Pra você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com o conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Também você cursa Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Isso é o Mínimo, uma parceria do EmpreendaCast com a IVE Brasil que vai te mostrar empresas que vão muito além do mínimo quando a gente fala de impacto. Confira agora. Fala, meus queridos sonhadores, beleza? Thiago Lima aqui para mais um episódio do Isso é o Mínimo, nosso programa exclusivo para pautas de impacto em parceria com a IVE. Você que é ouvinte assíduo do EmpreendaCast já sabe que a IVE é uma empresa que entrega cápsulas de produto de limpeza totalmente naturais na porta da sua casa. Se você chegou aqui agora, corre lá no episódio 44 do EmpreendaCast. E falando em IVE, mais uma vez eu conto com a companhia do Marcelo Ebert nesse programa. E aí, Marcelão, como é que você tá, meu querido? Fala, Thiaguinho, tudo bem, cara? Um prazer estar aqui novamente no nosso segundo episódio. Show de bola! E pra quem tá chegando agora e ainda não ouviu o episódio anterior, conta pra gente sobre essa história aí da IVE que dá um nome pra esse programa, o Isso é o Mínimo. Ah, legal. O primeiro episódio foi bem bacana, que a gente trouxe o Vitor da Livap contando a história da empresa e de toda a preocupação que eles têm com questões ligadas à alimentação. O Isso é o Mínimo é um tema, acho que não podemos chamar de campanha, podemos chamar de um tema que acho que a gente acha lá na IVE que ele é bastante relevante nessa época grande de reflexão que a gente tem passado com toda essa pandemia, com todas essas dificuldades, né? A gente espera realmente que a gente saia como sociedade de maneira diferente desses desafios todos que a gente está passando, né? E tem coisas que a gente aprendeu a fazer, né? Que a gente aprendeu a ser um pouco mais empático, a gente aprendeu a reconhecer que as coisas têm um pouco mais de interdependência, né? A gente passou a ter um pouco mais de cuidado com o que a gente consome, então a gente acha que isso daqui para frente devia ser o mínimo. E a ideia aqui é justamente a gente trazer marcas e trazer pessoas para que deixem esse recado e essa inspiração para que a nossa vida daqui para frente seja um pouco melhor. É isso aí, eu tô total de acordo, também acho que daqui para frente a gente não pode mais viver como vivia antigamente, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais aí nas nossas ações e por isso a gente tá junto aqui nessa. Para dividir a bancada conosco hoje, nós trouxemos o Vitor Falzoni e a Andrea Quercia, que são co-founders da BOB, B.O.B., como é que fala? Bars Over Bottle. É isso mesmo, você acertou de primeira, é a Bob mesmo, o nosso nome. Ah, legal. Então vamos seguir como Bob, uma empresa que vai além dos cosméticos sólidos e está diretamente preocupada com o impacto ambiental das pessoas. Mas pessoal, o que significa então o Bob, né? Essa sigla aí do Bars Over Bottle? Bom, Bob é exatamente a sigla que você falou, né? Bars Over Bottles, que significa barras ao invés de garrafas. Que na verdade traduz o nosso conceito de substituir todas as garrafinhas que você usa hoje, né, no ambiente do seu banheiro por barras, que é isso que é a nossa missão aqui na Bob, é criar um banheiro totalmente sem plástico. Vitor e Andrea, sejam muito bem-vindos ao Isso é o Mínimo, é um prazer receber vocês aqui, como é que vocês estão? Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigado, Thiago, obrigado, Marcelo. Prazer, cara. Prazer é todo nosso. É um prazer participar desse segundo episódio dessa série tão bacana, né? Falando de temas tão bacanas como esse, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia também. Com certeza vai ser um programa muito legal. Mas antes da gente começar a entrevista, a gente tem um bloquinho de empatia aqui, que é um espaço para que os nossos ouvintes possam conhecer pautas, causas, ONGs, projetos, cooperativas, enfim, qualquer tipo de organização que promova um impacto, seja ele social, cultural, ambiental, ou de qualquer outra frente que possa tornar o nosso mundo um lugar melhor. Ela pode ou não estar diretamente ligada ao assunto ou ao nosso programa de hoje, ou à empresa de vocês. Uma coisa que é muito legal, que a gente lá atrás indicava, que
foi parte do nosso lançamento. Acho que, se não me engano, até a gente fez um videozinho, uma pílula, não sei se a gente chegou a subir sobre isso, que era incentivar nas nossas comunicações as pessoas digitarem os centros de reciclagens que tem próximo à casa delas, para elas poderem passar. Assim, a maioria das pessoas não sabem, mas tem muitos centros de reciclagem que é formado pelos próprios catadores de lixo que ficam na cidade, que estão perto da própria casa. Não sei se isso... Bacana. Tem muito. Tem até sites do Globo.com, links relacionados. Se você digita no Google, você vai achar um portal que reúne. Aqui em São Paulo tem vários. É assustador, na verdade, como tem. Na verdade, são os hubs de onde os catadores de lixo trabalham, porque ele não consegue carregar aquele carrinho, né, ou a carroça que eles têm do lugar, do bairro inteiro até o ponto onde de fato acontece a reciclagem. E você pode deixar todo mundo muito feliz se você simplesmente separa na tua casa o lixo, procura no Google. Por exemplo, eu moro em Pinheiros, que é em São Paulo. Na rua João Moura, que é uma rua que ninguém acredita, tem um enorme, é quase um quarteirão inteiro. Eu desço, às vezes é muita coisa, eu poderia ir até a pé quando é pouca coisa, eu faço um passeio de final de semana, senão eu desço de carro, levo lá e deixo sorriso de ponta a ponta, porque você está ajudando num lixo que provavelmente a pessoa não ia conseguir acessar, que ia sair de fora, sabe? Eu moro num condomínio que dá muito pouco acesso para reciclagem, porque o lixo sai embalado de quantos apartamentos por andar e depois vai embora. Isso é uma iniciativa muito legal que o pessoal podia começar a prestar atenção, e tem tudo a ver com o nosso produto, que é você pensar no resíduo daquilo que você está usando. Muito legal. Mas isso é um assunto muito, muito bacana, essa questão do trabalho dos catadores também, porque a gente não se dá conta, mas assim, eles fazem quase 100% de toda a reciclagem no país, né? E existem diversas instituições, iniciativas, muitas locais, né, a nível municipal, outras maiores já, que desenvolvem trabalhos para melhorar a qualidade de trabalho dos catadores. Tem aquela Pimp My Ride, que tem uma pegada até mais descontraída de você transformar, né, a carrocinha, o carrinho do catador num carrinho mais resistente, né, mais potente. Você ajuda ele a trabalhar e ser muito mais produtivo no dia a dia dele e contribuir com toda essa rede de reciclagem no país. E isso é uma das coisas que a gente tem sentido hoje, que tem sido muito afetadas pela pandemia, né, porque você vê que eles não estão mais hoje por aí. E isso tem criado um problema grande de suprimentos em toda a cadeia de reciclados, né, no país. Não sei se vocês já devem estar sentindo isso com papelão, aí na IVE, em outros negócios. Sem dúvida. Eu separei hoje aqui a NAVE, @NaveCapão, que é o núcleo de acolhimento, valorização e educação, né, que é tocado lá pelo Bruno Capão. A gente teve a oportunidade de fazer uma ação com eles no meio da pandemia. Eles fazem um trabalho super bacana com a comunidade lá do Capão Redondo, e a gente teve a oportunidade de fazer uma ação de mandar um pouco de desinfetante, mandar um pouco de sabão para eles lavarem as mãos, né? Tem sempre uma vaquinha aberta lá no @NaveCapão, então quem tiver à procura de um projeto sério que ajude de fato pessoas que estão necessitadas, essa é uma excelente opção. A minha indicação é o FBDS, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece uma comunicação entre os cientistas, as entidades de fomento e as corporações. Ela foi fundada lá em 1992 e desde lá ela alerta sobre, entre outras coisas, o aquecimento global. Bem bacana o trabalho que eles vêm fazendo aí e ajudando as empresas a se tornarem mais sustentáveis e terem um impacto melhor nas ações delas. Show de bola! E agora a gente vai para as perguntas quebra-gelo, que é pra gente descontrair um pouquinho aqui e começar o programa com o clima já lá em cima. A ideia é ser um bate-bola jogo rápido, mas se vocês quiserem justificar a resposta ou aprofundar um pouquinho, pode ficar à vontade, tá? Primeira pergunta vai ser bem facinho. Vocês acham que é melhor um produto natural ou sintético? Essa pergunta é a base da nossa empresa, né? Você tem uma série de ingredientes que podem ser sintetizados, que são até, às vezes, mais ambientalmente melhores, enfim. Depende da vertente do que você está falando, se está falando do alimento, do cosmético, do que você está, assim, da cadeia que você está trabalhando. No caso aqui do cosmético, que é o produto natural, ele é, primeiro, ambientalmente muito mais lógico, a cadeia inteira funciona muito melhor, porque você está voltando para ingredientes muito mais próximos da natureza, e partindo do princípio do que você usa é bom para o teu organismo e o que desce pelo ralo não tem nenhum problema para o meio ambiente. Tem muita gente que esquece, né, que o produto é bom, não é exaustivo, desceu pelo ralo, hoje mais da metade do esgoto nacional, isso quando não passa por qualquer tipo de tratamento. Então você precisa dar prioridade para um ingrediente natural, biodegradável e com mínimo ou nenhum impacto, porque o que desceu da tua casa vai de fato parar na natureza. No nosso meio, né, que é onde a gente tem domínio, que é a questão do cosmético natural, a gente com certeza é 100% adeptos do Clean Beauty, né, que são usar ingredientes não tóxicos, ingredientes que podem ou não, né, ser
serem orgânicos. No Brasil, hoje, a gente tem uma dificuldade grande de ter acesso, né, a ingredientes orgânicos. Enfim, é um benefício, né, em termos da composição dos produtos final. E, com certeza, aqui na Bob, a preferência é por ingredientes e produtos naturais. Tiaguinho, acho que ficou fácil essa aqui, porque, obviamente, pra gente, acredita bastante também que a natureza tem resposta para uma série de coisas que eu acho que por uma facilidade, né, o homem resolveu fazer de maneira sintética durante muitos e muitos anos, né? Mas se você for pesquisar, ela tem saída para desafios gigantes que a gente tem como sociedade. Eu fico muito feliz que existem empresas como a Bob e outras empresas que trabalham com alimentação saudável, com produtos de limpeza sustentáveis, que estão começando a voltar a trazer esse assunto para as bancadas de pesquisa e desenvolvimento, para ver se a gente sai daquela mesmice de fazer formulações baseadas em ingredientes sintéticos. A gente foi muito, né? Acho que a evolução da tecnologia, o caminho para o sintético foi, né, muito mais agilizado. E hoje a gente começa a perceber, começa a ter muito mais consciência da composição do que a gente consome, né? Começou pelo movimento de comida, né? E agora pro movimento de beleza, até no caso da Eve, né, produtos de limpeza em casa, você começa a querer ler, né, esses ingredientes que estão nessa composição. E hoje a gente, com a tecnologia, a gente consegue extrair o melhor dos produtos, dos ingredientes naturais, fazendo um produto de alta performance, né, porque isso também era um tabu dentro da indústria, né, do setor de cosméticos, que o produto natural, ele não tem performance. E não é verdade, né, hoje a gente tem uma evolução da tecnologia, evolução da ciência que consegue extrair o melhor dos ingredientes naturais para compor um produto que tenha, assim, alta performance, equiparável ou melhor aos produtos sintéticos. Esse é um ponto fundamental, né, André? É um preconceito muito grande e a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas. Que bom que tem uma geração nova vindo aí, né, que eu acho que já vem muito mais preparada do que a nossa geração e as gerações anteriores. A gente percebe uma mudança muito grande, né? Como vocês já falaram, né? Em vários quesitos aí, alimentação, cuidados com o corpo, com a beleza, limpeza de casa, né? As pessoas muito mais preocupadas mesmo com ingredientes orgânicos e naturais que vão fazer muito melhor tanto para elas quanto para o meio ambiente no final das contas, né? Bom, e agora vamos para uma pergunta que é um pouquinho mais difícil. Quantas embalagens um produto precisa? Nenhuma, né? Você pode pegar com você sem embalagem, era o essencial. Sabe uma coisa interessante aqui? É que o próprio produto, as limitações, tem a limitação em vários níveis. Você tem a limitação que você não pode circular com produto simplesmente a granel, né? Aqui no Brasil, Sim. porque você tem a legislação. Então, hoje, aqui a gente trabalha no mínimo permitido pela legislação, que é o que precisa. Porque, assim, no extremo, se você fosse numa loja física, você poderia ir lá. Você tem um shampoo que é um bolo. Você corta a sua fatia e embrulha só o que você está levando, por exemplo. Sim. Aí, aqui a gente bolou a nossa embalagem para fazer o mínimo do mínimo dentro do que é possível e que dá segurança para o produto. No caso do nosso shampoo, a gente tem um craft totalmente cru, então o craft não passa por nenhum tipo. A própria cor do craft, você não sabe qual que vai ser até o final do processamento do papel. E a gente não pinta, não faz nada, deixa na cor crua e a gente passa uma bandana por cima especificamente pelas questões regulatórias. Isso maximiza, primeiro, a reciclagem desse produto, porque o craft natural, sem nada impresso em cima, ele é reciclado com muito mais facilidade. Então, o que a gente pensou era o seguinte: o produto ideal é nenhuma embalagem, então aqui a gente vai fazer o mínimo e o mínimo que seja mais eficiente. E nessa cinta que vai em volta dessa caixinha craft, a gente não usa nem cola, é toda uma faca, né, para ser uma caixinha montada de forma que você dispense totalmente o uso de cola, minimize o uso de tinta, né, e maximize o valor para reciclagem desse material, que é 100% biodegradável, né. No caso, a gente extraiu totalmente a água dos nossos produtos para poder trabalhar simplesmente com papel, como capinha, né, como embalagem para as nossas barras. Eu acho que a gente tem, só complementando o que André e Vitor falaram, né, eu acho que existem aplicações em que de fato você consegue reduzir ao máximo a utilização de embalagens, mas existem outras aplicações que isso de fato fica muito difícil, né, não só sob o ponto de vista regulatório, mas também sob o ponto de vista de usabilidade mesmo, de experiência de uso, né. Nesses outros casos, na minha visão, o que é
importante é que o design dessa embalagem seja pensado com a cabeça da economia circular, entendeu? E se isso for pensado desde o início, fica muito mais fácil de você não causar problemas ao longo da cadeia. Então, você aí, empreendedor que está pensando em lançar um produto, primeiro, trabalhem com a cabeça da Andréia e do Vitor. Vão até onde der para vocês reduzirem a utilização de embalagem. O que sobrar, pensa de maneira circular, né? Pensa que você não vai só manufaturar, utilizar e descartar, né? Que você vai fazer desse ciclo um ciclo de verdade, entendeu? Que ele volte para o processo de manufatura das novas embalagens que você vai precisar no seu produto. E isso como empreendedor, né, para a marca de bem de consumo, que tem um aspecto muito forte de branding, né, que a gente sabe que é importante, foi um desafio para a gente no começo, porque a gente pensou assim, como é que você, em sã consciência, vai ter uma caixinha que vai variando de cor dependendo da remessa? Porque, em termos de branding, você deveria ter uma comunicação toda direitinha, né, ter um padrão visual de como vai ser a sua embalagem. A gente falou assim, nossa, isso vai ser um desafio, mas no final do dia, o que conta para o consumidor que já está alerta, que já está buscando um produto com menor impacto, a gente percebe que o que conta é muito mais essa visão de como essa embalagem é o mínima possível e não, por exemplo, uma variação de cor, que no começo, pra gente, quando a gente conversava com designers, com agências, eles falavam assim, não, vocês vão fazer uma caixinha maximizando essa questão sustentável, você vai ter uma variação de cor que não vai ser bom pra marca. Então a gente falou assim, né, vamos abrir mão disso e vamos realmente, ficar em cima do nosso ponto, né, sustentar a nossa bandeira aqui, e a gente percebe que o consumidor final percebe isso, né, no dia a dia. Então, acho que fica também como dica, assim, para quando a pessoa está começando um negócio, está começando a ver marca, que é uma coisa super importante, embalagem, o conceito, às vezes, fala muito mais alto do que alguma outra coisa estética, por exemplo. Acho que falando disso, né, tem, assim, não é só a embalagem, é todo o teu conceito, porque a gente sendo um e-commerce, tem a embalagem do produto e a embalagem que chega o produto na tua casa. A gente teve o cuidado de cuidar dessa cadeia inteira, inclusive das transportadoras, porque é muito comum, você compra uma coisa pela internet, ela passa por 4 transportadoras diferentes, de repente ela chega na tua casa em volta de 2 sacos a mais, não sei quantas coisas penduradas do lado de fora, tudo em cima de plástico, fita adesiva, etc. A gente levou o cuidado que a gente tinha com o nosso produto em cima de toda a cadeia realmente. Inclusive, a gente imprime instruções para o pessoal de logística na nossa caixa para poder traduzir em toda a cadeia isso que a gente está buscando. E a pessoa lê, entende e gosta. Por exemplo, a gente colocou um recadinho para o pessoal de transporte, falar, pessoal, vamos usar esse envelope aqui, em vez de pendurar a sacola plástica na nossa caixa, vamos reduzir o lixo plástico. Nunca mais aconteceu de transportador recolher nosso produto e depois reembalar, colocar em coisa que é muito mais fácil para eles. Claro. Porque as pessoas querem participar e participar dá pouco trabalho. Se você cria um ambiente onde é fácil colaborar, as pessoas são muito adeptas. Bem bacana. Eu vou até puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado aqui, porque a minha formação original da faculdade é em design, né? E cada episódio eu aprendo uma coisa sobre você, Thiaguinho. No último eu aprendi que você tinha 120 quilos, né? Eu já tive 120. Agora que você é designer, vamos ver o que vai vir na próxima. Aproveita aí, ouvinte, fica ligado, não perde nenhum episódio para conhecer aos pouquinhos a minha história. Uma informação por episódio. Exato. E é assim temática, e a informação é temática, entendeu? É de acordo com o assunto que a gente está fazendo. A gente falou de alimentação, ele falou que tinha 120 quilos. Agora estamos falando de embalagem, ele falou que é designer, entendeu? Então, só melhora. Pensando aqui um pouco no branding, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de pensar nisso, mas o branding ele vai muito além de só aquele desenho, né? Do que só aquele logo, do que só aquela identificação visual que a gente pensou, né? Aquela identidade. Ele vai muito mais profundo, né? Ele faz parte de todos os seus valores, do seu propósito, do conceito da sua marca. Então, você precisa também levar isso em consideração quando você defende o branding, né? Então, pra mim faz muito sentido o papel craft de vocês variar, porque isso é um processo natural, né? Então, isso tem tudo a ver com a ideia, com a imagem, com o conceito da marca de vocês. E na outra ponta, o consumidor, quando vê isso, ele entende e ele também conecta isso,
né? A gente vê que, poxa, na natureza, você vai pegar uma fruta, alguma coisa, uma vai estar um pouco mais escura, a outra um pouco mais clara, um pouco mais brilhante, um pouco mais opaca, mas isso é a beleza da natureza, né? Quando você vê que essas coisas, elas são naturais, né? Elas realmente fazem parte ali, né? Então, se você tem um processo de tentar tornar aquilo o mais padrão possível, né? Dentro do... Para designer, principalmente quem segue aí uma escola mais suíça ou mais alemã de design, vai achar isso maravilhoso, né? Porque você não tem variação nenhuma. Mas, por outro lado, se você pensar até na própria personalidade do Brasil, esse país tão plural, né? E com riquezas naturais tão magníficas, poxa, o que representa mais o Brasil do que você ter esse tipo de variação exatamente por estar preso dentro de um processo totalmente natural, que não envolve esse tipo de alteração no produto, né? Então, super bacana também pensar por esse lado, né? Você consegue agregar valor à sua marca exatamente por pregar os valores que vocês acreditam em todos os pontos da cadeia, né? Seja na embalagem ou seja na comunicação de vocês. Inclusive, acho que isso é um diferencial nosso, e eu acho que quando você vai começar uma empresa ou convergir, você não pode pensar numa ideia e falar, bom, então vamos fazer isso daqui. Você tem que ser coerente em todos os níveis do seu posicionamento hoje. O consumidor, ele é muito mais informado, ele é bombardeado por informações e acesso à informação. Então as pessoas pesquisam, elas querem saber os ingredientes. Por exemplo, você falou, a natureza, ela não é padronizada. Com certeza, o nosso produto, inclusive, varia um pouco de cor, a tonalidade, etc. Porque a gente está usando ingredientes extraídos diretamente da natureza, argila, óleos essenciais, essas coisas variam, a estação do ano, estação de chuva, estação de seca. Eu acho que isso compõe um pouco a beleza do nosso posicionamento e do nosso produto, e o consumidor a gente nunca teve, eu lembro em conversas antes da gente lançar a Bob, conversar com pessoas do mercado e a pessoa não entender, não, mas você não vai colocar nada para segurar a cor do teu produto, vai ter variação como se fosse um issue muito grande. E a gente nunca, na nossa história, enfim, de um ano, mas um ano conversando com os clientes todos os dias, né, em todos os canais, a gente nunca recebeu um feedback que, minha cor não tá preta, ela veio mais, nunca. Mas que isso nem passa pela cabeça do consumidor mais hoje em dia, que é super legal. O cara tá interessado em entender o que tá lá dentro, quais são os produtos, como que usa, como que guarda, quais são os impactos, o que ele deve fazer, que é muito mais interessante. Acho que existe um movimento enorme partindo do consumidor que viabiliza empresa como a nossa, né? Como a nossa, como a do Marcelo, a existirem, porque o consumidor quer mudar, só que ele tem poucas opções, porque tem pouca gente fazendo um trabalho estruturado. Bom, e agora a nossa última perguntinha quebra-gelo, e eu juro que a gente já vai entrar aí na nossa entrevista, mas eu queria saber, é uma pergunta muito difícil, gente, de verdade. Eu devo lavar o meu cabelo com shampoo 2 vezes? Eu lavo 2 vezes. Todo dia. Eu acho que é um pouco de costume e um pouco de quanto, enfim, qual a sensação de limpeza que te satisfaz, né? Eu acho que é isso. Né? Tem pessoas com cabelo muito oleoso que acabam lavando 2 vezes, e pessoas que uma lavagem já é o suficiente, né? O indicador importante é o quanto de espuma tá fazendo a lavagem, né? Se a lavagem não tá fazendo muita espuma é porque ainda, né, tem resíduos que precisam ser removidos. A partir do momento que você sente que tá espumando bem, significa que o cabelo já tá mais limpo. Assim, não tem certo e errado, é preferências individuais. E, obviamente, o que tem é, se você estiver usando um shampoo, por exemplo, com sulfato, que é um ingrediente um pouco mais agressivo, que tira a gordura natural do fio, o melhor é que você use o menos possível, ou nem use, né, no caso, mas vai muito pela qualidade do produto que você está usando. Mas não tem certo e errado. Eu lavo também com as barrinhas da Bob todo dia e lavo 2 vezes por dia. Então, não tem certo e errado. E agora a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, Vitor e Andrea. Se apresenta aí para os ouvintes, conta quem vocês são, o que vocês fazem e o que faz vocês felizes. Eu e o Vitor, na verdade, a gente é amigos de infância, né? Somos amigos de infância. A gente estudou na escola juntos, depois a gente fez faculdade juntos e chegamos até a trabalhar em consultoria juntos. Então a gente tem uma trajetória de longa data aí para trás. Bom, eu trabalhei muito tempo em mercado imobiliário, a gente tem um background de administração, né? A gente estudou os dois juntos no INSPER em São Paulo, e eu sempre tive
tive essa ideia de querer empreender, né? Eu venho de uma família, meu pai foi empreendedor, meu avô foi empreendedor, então eu sempre tive alguma vontade, tinha essa ideia de fazer alguma coisa do zero, até para provar que, enfim, né, eu seria capaz. E em 2016 eu fui fazer MBA na Espanha e comecei a me encontrar com essa ideia de startups, com empresas de tecnologia, esse conceito de modelos de empresas escaláveis, e falei, não, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu quero traçar, né, meu caminho. Então, fiz o meu MBA todo direcionado para o empreendedorismo e fazendo laboratórios de startups, tudo, e depois eu me mudei para Berlim, que é uma das cidades na Europa que se tornaram aí nos últimos anos um dos maiores hubs de startups de tecnologia e os modelos na Europa. E numa das minhas vindas para o Brasil, conversando com o Vitor, ele também tinha essa ideia de querer empreender, e a gente resolveu fazer alguma coisa juntos, algum projeto juntos que tivesse um impacto, que ajudasse na realidade as pessoas a reduzirem o impacto ambiental delas de uma forma prática, né? E a gente sempre pensou desde o começo nessa questão da redução da embalagem, né? Como é que a gente consegue reduzir a embalagem, como consegue reduzir a quantidade de resíduos que a gente produz no dia a dia, e daí foi nascendo a ideia da Bob, que a gente pode explorar já mais pra frente. Mas acho que o que me faz feliz, né, que é um pedacinho aí final da tua pergunta, é isso, é ter uma ideia e tentar trabalhar em cima. Essa já é a minha segunda, na verdade. Em Berlim eu tentei abrir uma startup no projeto, uma plataforma de café, vendas online de café, uma plataforma de meio curadoria de cafés, que eu também gosto muito dessa área de cafés especiais e grãos e tal, e que acabou não dando certo, mas me deu muita bagagem para começar esse projeto aqui da Bob com o Vi. O meu background, assim, de faculdade é muito próximo da Andrea, como ela falou, né? A gente estudou junto, fez faculdade juntos, etc. Que, na verdade, o que separa um pouco esse momento que a gente fez antes da Bob foi que eu tive um início de carreira muito aquela mentalidade da faculdade. Então, a gente fez uma faculdade muito voltada para o mercado financeiro. Eu fui trabalhar em banco de investimento. Cheguei até a ser sócio de um banco de investimento. Fui trabalhar em Nova York em Equity Research. Tive uma cabeça muito fechada nisso, assim, na verdade, e demorou muito tempo. Trabalhei 7 anos no mercado financeiro, numa sucessão de erros e acertos, até eu realmente perceber que não tinha nada a ver comigo. Aquilo não era assim, não estava fazendo feliz em nenhum nível, nem em satisfação profissional, nem financeiro, porque você tem que, para você ir bem, você precisa estar fazendo o que você gosta. Isso pode ser clichê, pode falar o que for, mas no fim é a realidade. Você tem que estar muito conectado com o teu trabalho para você ter realizações pessoais, profissionais, financeiras. Essas coisas não viram. E eu tive também uma tentativa de empreender numa distribuidora, comi muita grama, sabe? Aprendi muito da vida real, porque no mercado financeiro você fica só vivendo naquela bolha, que é grandes empresas, mercados enormes, dinheiro que flui, etc. E eu fui um pouco aprender da economia real, mercado de fato, a coisa na ponta. Foi um aprendizado muito bom, a empresa não deu certo, mas foi o primeiro degrau que eu subi. Aí a gente, inclusive durante um tempo, levei as duas empresas, a iniciativa da Bob com a Andrea. A Bob não saiu assim, a gente vai fazer uma empresa de cosmético. A gente fez estudo, descobriu que aqui tinha um negócio que a gente podia trabalhar, foi entender de produto, e foi uma coisa que meio que puxou a outra. Hoje em dia, o que me faz feliz, com certeza, é meu trabalho. Quando eu estava no mercado financeiro, eu vivia para as férias, para o final de semana que eu ia conseguir não trabalhar a semana inteira. Putz, isso daqui não tinha nada a ver comigo. Hoje em dia, a gente está aqui 2 anos e meio, né, já trabalhando na Bob. Nenhum dos nossos, a gente nunca tirou férias. Acho que nem passou pela nossa cabeça conversar para falar, não, tá na hora de tirar férias. Acho que isso que é a última prioridade. Hoje a gente tem uma conexão muito boa com o nosso dia a dia, e eu posso falar com uma propriedade imensa, faz muito feliz. Eu lembro quando a gente estava na faculdade, eles tinham um painel muito legal de trazer, empreendedores muito bem-sucedidos do mercado para falar um pouco da história deles. Era sempre a mesma coisa, o cara vem e fala, ama o negócio dele, fala, faça o que te faz feliz. Quando eu tinha 19 anos, eu detonava essa linha, esquece, não, vou trabalhar no mercado financeiro, que é isso, que é aquilo. Depois eu percebi que é exatamente o que eles falavam, que acho que eu não tinha maturidade na época para entender como que é importante. A gente tem isso em comum também, né? E acho que ninguém é perfeito. Eu também trabalhei no mercado financeiro. Você lembra do dia que você tomou essa decisão? Fala assim, eu vou deixar aqui um mercado financeiro onde só fala em thousands, em Ks, em milhões, em bilhões, e eu vou tentar fazer uma empresa e vou tentar desbravar o touro da economia real. Você lembra desse dia? Foi um dia bem difícil e foi aquela decisão que eu não tomei no mercado na hora certa. Essa decisão tinha que ter sido tomada 3 anos antes, e eu acordei e fui dormir todo dia sem tomar, até claro que ela explodiu, e aí a decisão foi tomada por mim e, sim, naquele calor do negócio. A hora que ela estourou o negócio, falei que realmente não estava mais
dando, conversei lá, falei tchau. Aí eu meio que fechei a porta e comecei no dia seguinte uma fase nova, mas não foi assim. Quando eu olho para trás, teve esse dia, que foi finalmente o dia que eu consegui desvincular, porque você fica muito... Você tá numa bolha, não é economia real. E aí eu fui aprender, de fato, como que a economia funciona, que você tá lá, sua conversa com o pessoal executivo, os presidentes de empresa, etc., trabalho, fusão, aquisição, IPO, isso é uma ponta do mercado. Depois tem todo o mercado por trás. Você fica, assim, tem gente que é muito bom nisso, não diminuindo, obviamente, que tem gente que empreende, inclusive. Acho que no mercado financeiro tem um porém, que é assim, você entra no mercado financeiro, quando aquilo é o teu sangue, você vira empreendedor dentro do mercado financeiro também. Claro. Aqui é que não era nem para ser empreendedor do mercado financeiro, nem executivo lá, que não tinha nada a ver comigo. Mas, enfim, teve esse dia. Como é que foi o seu, Marcelo? Não foi fácil, meu. Não foi fácil. Eu enchi o teu saco para te perguntar o dia, mas eu acho que, na verdade, não é um dia, né? Acho que são meses, né? São, sei lá, noites que você fica olhando pro teto e conversando com o seu travesseiro, né? Para mim também, acho que depois de eu ter passado por um daqueles processos de autoconhecimento, né? Que os grandes bancos fazem muito, eu cheguei à conclusão que aquilo ali não era o que ia me trazer felicidade. E aí, a oportunidade de sair aconteceu e eu tomei a decisão. Agora, esse é um ponto muito interessante, né, Tiaguinho? Até porque a gente tem muito empreendedor, né? Tanto intraempreendedor, né? Como vocês falam, que são aqueles caras que empreendem dentro de grandes corporações, como empreendedores também. Agora, curioso na história da Andréia e do Vitor é que você largou o mercado financeiro, Vitor, sem saber o que você ia fazer, né, cara? Meio que isso. Foi muito difícil eu me desvincular, que assim, tem uma historinha que eu gosto de contar, vou até aproveitar esse momento. Quando eu estava no mercado financeiro, o sonho da minha vida era trabalhar no mercado financeiro em Nova York, porque você via toda aquela história, o pessoal ia para Nova York, carimbava isso, aprendia um monte de coisa, entrava no mercado que é muito mais desenvolvido do que o mercado financeiro aqui. E eu trabalhei durante anos para chegar nisso. Chegava num ponto onde eu conversava com as pessoas pedindo, se conhece, tem alguém, algum contato. Eu tanto fiz que eu consegui. Arranjei um emprego para me levarem para Nova York, eu cheguei lá, fui. Eu acho que, se eu falar que no dia seguinte, ou talvez na primeira semana que eu estava lá, que eu percebi que era exatamente a mesma coisa, eu só peguei um avião, mudei o endereço. E foi morar mal ainda, né, Vi? Eu lembro a gente conversando. Assim, o prédio pago pela empresa Nova York, sensacional. Prédio 4 andares, sem elevador, cheio de rato. A janela não fechava. Nossa. Batia vento daquelas avenidas de Nova York, entrava um vento gelado no quarto. E aí, assim, todo o glamour que você imagina, ele absolutamente não existe fora da televisão ou se você é um bilionário em Nova York. Na vida real não tem nada daquilo. Eu tava vivendo exatamente a minha vida aqui em São Paulo, só que se eu descesse no térreo do prédio, só que sem horário de almoço, que é um esquema dos Estados Unidos, né? Ninguém almoça. Sim, é só comida na mesa. Eu tava vivendo exatamente a mesma coisa sem horário de almoço. Levou talvez entre o primeiro e o quinto dia em Nova York, eu percebi o que era. E esse foi o trigger de eu finalmente perceber. Eu cumpri lá o tempo que eu era para ficar em Nova York, e aí eu voltei para São Paulo, e aí já tava no estopim. E aí acabou isso, eu fiquei meio que, sabe, o que eu vou fazer agora? Eu fui me movimentando, uma coisa levou para outra e era o que tinha que ter acontecido. Que legal, cara. Cuidado com o que você sonha, né? Porque de vez em quando acontece e não é um sonho, né? Quando vira realidade. Mas conta um pouco pra gente, Andréia, depois desse período, como é que foi pesquisar, assim, numa folha em branco e decidir o que vocês iam fazer e como é que a história dos cosméticos apareceu e despontou como sendo a melhor alternativa? Bom, eu lembro muito claramente desse dia, eu e o Vitor, a gente estava almoçando ali nos restaurantes no Itaim, e o Vitor falando de uma rede de lojas de conveniência, e falando do lixo que era produzido, né, das embalagens que ele estava jogando fora, que ele tinha feito um esquema de juntar todo o papelão, todas as embalagens de papel, e feito um esquema com um cara que ia lá coletar para uma cooperativa. E eu, já morando em Berlim, morando na Europa há 3 anos, então 2-3 anos, assim, meio inquieta com a produção de lixo na minha casa, como que a gente não tinha coleta seletiva, como que a gente punha a sacolinha de plástico em volta de sacolinha de plástico aqui, não tinha essa consciência, né? A Alemanha é o país, acho que primeiro ou segundo país da Europa que mais recicla. Lá é um negócio assim, é muito mais evoluído, muito mais desenvolvido esse pensamento por trás, então foram influências muito fortes em mim. E aí nesse bate-papo a gente falou, vamos fazer alguma coisa nessa área, e a gente conversando, a gente falou assim, vamos desenvolver, criar uma empresa, criar uma marca de bem de consumo. Isso foi já desde
desde o começo, né? A ideia de fazer uma marca de bem de consumo que pudesse ter o mínimo de embalagem possível, de forma que assim, a gente possa usar produtos corriqueiros de dia a dia com o mínimo de impacto possível e criar essa marca que não precisa nem ser uma marca. Uma das nossas referências na época era até aquela Brandless, sabe, do Americana, que era uma coisa que não é marca, mas na verdade é, né? Mas assim, esse conceito, né, de você ter uma coisa bem clean, tipo, não ficar fazendo muito auê, muita cor, fazer uma embalagem clean e tal. E daí a gente começou a pesquisar, né, como é que a gente consegue desdobrar essa ideia na realidade, né? A gente começou a encontrar as restrições e as barreiras dentro de toda a cadeia de suprimentos do Brasil em si, né? Só pra vocês terem uma ideia, nosso nome inicial não era nem Bob, era Raw Pack, ou seja, era packaging, né? Tipo, eram embalagens cruas. Então, esse foi o kickoff do nosso conceito. Daí, nas nossas pesquisas, a gente começou a se deparar com informações muito chocantes, que é o quanto de água a gente tem, por exemplo, num produto tão comum como um shampoo, como um condicionador. Mais de 80% de uma garrafinha de shampoo, por exemplo, é água desse volume, né? Então, a gente está transpondo a água aí para passear ao longo da cadeia. Essa água, na prática, está só diluindo os ingredientes ativos, que é o que você efetivamente quer no teu cabelo, né, para limpar e tal. E ainda por cima você está usando plástico, né, de uso único, que é para transportar o líquido, né? Então a gente começou a mergulhar em cima disso e falar, não é possível que ninguém está fazendo nada a respeito. Não é possível que o impacto desses produtos de uso diário, que ninguém vai parar de usar, seja tão grande e ninguém está olhando para isso. Então a gente falou assim, não, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar shampoo, condicionador, depois nas nossas pesquisas de mercado, referências da Europa, da Ásia, americanas, a gente começou a ver outras marcas super incipientes também, que estavam desdobrando toda uma linha de cosméticos de uso diário nesse formato seco, né, que é essa tendência do waterless beauty, né, que é tirar a água dos produtos. E a gente falou, não, então é isso que a gente vai fazer. E daí a gente começou a entender de produto e trouxemos uma química para o nosso time, porque tanto eu como o Vitor não somos da área, e a gente começou a pesquisar e ver como que a gente poderia formar essas composições. Fomos em diversos fabricantes aqui no Brasil, em diversos estados diferentes. Muita gente falou pra gente, tipo, desiste, não faz o menor sentido, ninguém vai usar, a brasileira é muito vaidosa, a brasileira não vai querer pôr uma pedra, parece um sabonete na cabeça, e a gente, tipo, não se deixava bater, a gente super acreditando no nosso conceito. Enfim, fomos desenvolvendo os nossos produtos e até que chegou num teste que a gente fez no comecinho do ano passado, que foi um anúncio, né, assim, a gente não tinha ainda nem o produto feito, a gente fez um anúncio, mas para dar uma indicação pra gente se realmente a gente tinha que largar o que a gente estava fazendo, porque lembrando, nesse momento ainda a Bob era um side job, né, pra mim e pro Vitor. Então a gente falou assim, vamos fazer um teste para ver se isso é real ou não, se a gente tá muito viajando, né, com esse conceito de criar toda uma linha de cosméticos em barra ou se realmente vai ter adesão no mercado brasileiro. E a gente criou um anúncio, assim, um dark post no Instagram, né, super simples. Pegamos uma foto de um produto que nem era nosso, porque a gente não tinha na época o produto ainda, e falamos, ó, shampoo e condicionador em barra, subscribe aqui, né, ponha seu e-mail, quando a gente for lançar a marca, a gente manda um cupom de desconto pra vocês. Em uma semana, a gente conseguiu quase 10 mil e-mails. Caraca, que legal. E não foram nem 500, 600 reais, assim, de impulsionamento. A gente falou assim, nossa, existe muita demanda por esse tipo de produto, é uma coisa diferente, vamos em frente. Então isso foi meio que um teste, de mercado, sem ter o produto mesmo que a gente fez. E a gente começou já a Bob com uma ideia, né? Essa base de quase 10 mil e-mails de leads pra gente trabalhar. E daí que deu o gás pra gente falar assim, o Vitor, na verdade, falou pra mim, Déia, vou largar tudo e vou focar na Bob 100%. Eu levei um susto na época. E eu falei, cara, certeza? Tipo, tava tudo meio incipiente ainda, um pouco inseguro e tal. E daí eu falei, cara, então acho que eu também vou nessa, eu vou largar tudo e vou focar na Bob também. Porque, tipo, tinha muitos indicadores, né, mostrando
mostrando pra gente, sinalizando que a gente tava pelo menos num caminho que fazia sentido, né? Não tava uma viagem. E então essa foi um pouquinho a trajetória de como nasceu a ideia, de como a gente meio que tentou validar de alguma forma, e a partir daí a gente abriu mão de tudo que a gente estava fazendo para focar no projeto. É incrível, né, André, como as histórias das nossas empresas são muito parecidas, a questão do plástico, a questão de brigar com gigantes de mercado, né? Acho que vocês estão também na questão dos ingredientes, né? Qual que para vocês é o desafio mais difícil? É explicar a questão da embalagem, é explicar a questão do ingrediente, é você criar uma marca do zero que tem pouco awareness comparativamente com as marcas de shampoos e condicionadores que já existem aí há décadas? O que vocês acham que é o principal desafio como empreendedores? Olha, acho que o maior desafio hoje, acho que isso a gente tem bastante intersecção, né, Marcelo? Porque as pessoas querem mudar, as pessoas querem contribuir. A população está um pouco saturada de, no mercado, onde for, comprar um monte de coisa que simplesmente vai virar lixo. Então, você tem um canal. Esse não é o maior desafio, mas o desafio é fazer o produto. O fato da Andrea morar na Alemanha foi o que possibilitou o projeto, porque a gente conseguiu comprar e fazer viagens, comprar marcas do mundo inteiro, entender quais eram os ingredientes, onde estava a tecnologia, buscar pessoas. A nossa própria química, ela olhou, ela tem 30 anos de experiência em cosmética, ela falou assim, isso é um desafio muito legal, ninguém nunca fez no Brasil isso, e a gente começou a estudar o produto. Esse foi o desafio. O desafio é porque, como ninguém fez, não existia, e as próprias empresas que estão fazendo um bom trabalho no mundo, elas fizeram trajetórias um pouco semelhantes. Elas entenderam as matérias-primas, começaram a estudar para fazer essa combinação tecnológica para ter o resultado, porque hoje é aquilo, você precisa dar eficiência. Então, com todas as restrições de naturalidade do produto, do claim, do posicionamento, você tem o produto. Se você tem o produto, você consegue trabalhar. E aí você passa para os próximos desafios, mas o maior desafio hoje é químico. Eu não sou químico, nem a Andrea, mas eu consigo ter uma conversa praticamente de igual para igual com um químico, porque a gente passa todos os dias, a gente faz reuniões diárias de pelo menos 1 hora para falar de formulação, todos os dias, segunda a sexta. No final de semana a gente continua. Tem que se inteirar, você tem que buscar, correr, estudar. Esse é o desafio, tá na tua mão. Então, você tem acesso à informação, se vira. A gente é químico formado pela faculdade da vida, entendeu? Exatamente. Quem que é a cliente da Bob? Quem é que se interessa por ter um shampoo sólido, sem embalagens, feitos com ingredientes naturais? 98% são mulheres, né? Então, a gente percebe que são elas que estão mais preocupadas com produtos, com o impacto que o produto que elas estão comprando está tendo no meio ambiente, até pensando na família e tal. Inclusive, só um parênteses, essa questão esse momento que a gente está vivendo, né, que você trouxe no início da pandemia, tem muitos comentários que a gente vê, a nossa vida é ficar lendo comentário de cliente e ler chamado, né, Aí. Você percebe que as pessoas estão agora, né, como ficaram muito tempo confinados em casa, você começa a ver a montanha de lixo que você produz. Exatamente. Então, você está entrando em contato, porque assim, quando você sai de manhã de casa e volta à noite, você está fazendo esse lixo aí pela rua, lugar que você come, no trabalho, você não vê, né, aquela embalagem sendo jogada fora, plástico, aquela pilha de plástico. Agora, todo mundo em casa, com a família em casa, você começa a enxergar isso e começa a dar uma agonia, né? O nosso cliente principal são mulheres de 25 a 35 anos, ou seja, é uma mulher já mais madura que tem algum indicador de interesse por ou impacto ambiental ou por produtos assim naturais, veganos. O apelo dos nossos produtos também por ser veganos atrai muito a pessoas que são veganas, tipo, na alimentação e que querem, né, transportar esse veganismo para tudo que elas consomem, por exemplo. Então, é uma mulher de mais ou menos 25 a 35 anos, com filhos ou não, mas super antenada, né, em produtos, em novidades, está sempre acompanhando novidades, é super, né, nativa digital, assim, sabe, conhece e compra, né, obviamente online, porque esse é o nosso canal, né, o e-commerce, mas que tem uma pegada de buscar produtos naturais, de querer produtos com baixo impacto ambiental, tanto para ela
quanto para a família. Não, bacana. Só pegar um gancho aqui nessa questão, e tem muita gente que fala que se você se preocupar com causas, né, geralmente não traz retorno financeiro, né, alguns até acham que é perda de tempo ou de dinheiro. Mas por outro lado, a gente percebe que as novas gerações estão cada vez mais ligadas no impacto das suas ações no mundo. A gente tem até alguns estudos aí que sugerem que eles estão dispostos a comprar um produto um pouco mais caro se a marca tiver uma preocupação e ações reais nesse sentido. Como que vocês veem essa dicotomia e vocês percebem que existe retorno financeiro exatamente por essa preocupação que vocês têm com o impacto? Retorno financeiro é uma coisa muito difícil de falar, porque o Brasil não é um país para amadores, né? Tudo muito difícil, tem muitos entraves, muitos desafios. Isso acho que é uma vertente real. As pessoas dão valor para isso. Eu dou valor para isso e eu converso com as pessoas, percebe que eu tô falando na mesma língua. Você senta para conversar com as pessoas, é a mesma linguagem. Então, existe, de fato. As pessoas estão disponíveis, elas querem mudar, só que isso não pode ser complicado. Não dá para vir com uma solução complicada. E é exatamente assim, essa praticidade que a gente tenta empacotar para a pessoa como uma solução dentro da Bob, né? Todos os trends que você enfim, lê em relatório, acompanha no mercado, a gente conseguiu empacotar na nossa barrinha, a gente enxerga assim, isso a gente fica bastante orgulhoso, porque desde esses trends de produtos naturais, sem impacto ambiental, né, do resíduo que vai pelo ralo, até essa questão de ser waterless, de ser minimal packaging. Então, eu acho que as gerações mais jovens estão realmente mais ligadas e antenadas a isso, e virou uma realidade, tá? Eu lembro, assim, quando a gente estava na época de faculdade, você lia cases de empresas que usavam esse jargão de sustentabilidade, mas você via que era um puro greenwash, assim, sabe? Tipo, não era real, assim, genuíno. E hoje, com social media, tá tudo muito mais transparente, as pessoas conseguem ver na cara o que é real, o que não é. E eu acho que o objetivo que a gente tem, né, a cada dia com a Bob, é a gente ser consistente com esses posicionamentos que a gente se propõe a levar adiante, né? Então, a pessoa em geral que está consumindo isso via social media, acompanhando marcas e tal, consegue ver isso muito claramente e enxerga de cara. Quando você fala uma barrinha equivale a 3 garrafas plásticas, todo mundo tem aquele aha, wow moment, sabe? Aquele momento de, nossa, como eu não parei para pensar nisso. Dali em diante, é fácil a conversão, porque é óbvio, é lógica, né? Vitor, eu não conheço muito do mercado de cosmético e de produtos de uso pessoal, mas pouco que eu conheço, acho que a gente tem concorrentes em comum, né? No mercado de produtos de limpeza, tem muitas empresas que têm produtos de limpeza, né? E tem também produtos de uso pessoal, shampoos, condicionadores, né? E são empresas gigantes, globais, com presença maciça em quase todo o país, em volta do globo. Como é que é isso, cara? Como é que é competir com uma marca nova para vocês num mercado dominado por gigantes globais, cara? O que você tem para falar pro empreendedor que está escutando a gente, que quer fazer um produto e quer bater de frente desses dinossauros aí? Eu acho que... E sabe que isso é uma conversa muito interessante, viu, Marcelo? Porque quando a gente conversou lá atrás com pessoas enormes, né, com pessoas, investidores que estão por trás de grandes corporações, eles olham o case e automaticamente cortam. Isso não é escalonável, isso não dá certo, Instagram, o limite é muito pequeno. Mas não, na verdade é o seguinte, o mundo hoje, sim, não existem fronteiras, tá cheio de casos. Então, na verdade, a gente não tá competindo, na minha visão, com esses grandes nomes. Eu tô competindo pela atenção da pessoa. Se a pessoa gostou da minha causa, ela me atende e no final ela vai converter. A minha competição é essa. Então, a gente tá construindo um lifestyle pelo Instagram, pelas mídias sociais. Esse é o nosso posicionamento. A nossa competição hoje não é do produto, da P&G, de uma Avon, até numa Natura, que estão lá em todos os pontos de venda. A gente nem tá no ponto de venda, a gente só tá na nossa nuvem. Toda a nossa venda é no e-commerce, a gente é uma marca totalmente digital e o único momento que a gente compete é pela atenção da pessoa. E qual que é a vontade da pessoa de seguir a Natura, a Procter, que estão fazendo lá o mais do mesmo há 20 anos e não quiseram mudar nada? Existe um white space enorme para você trabalhar, que eu acho que é muito parecido com onde vocês estão, né, Marcelo? Mídia social é um terreno imenso para você trabalhar. E hoje a gente compete pela atenção. Então você coloca lá um assunto que é de interesse de todo mundo. Sim, todo mundo está na mesma casa, que é o nosso planeta. Todo mundo quer contribuir um pouco. E daí você começa a converter. É um business, com certeza. Assim, a gente vende um produto de dia a dia que as pessoas precisam. E a gente está empacotando ele de uma forma que todo mundo deveria fazer. Eu acho que para tudo que a gente faz hoje na nossa vida,
vida, tem um jeito de fazer melhor e mais eficiente. Você escolhe aí, ó, chega em casa e olha tudo que você está fazendo e fala, poxa, pra tudo tem, na cozinha, na limpeza, em todos os lugares, o que você compra, o que você veste, tá cheio de coisa para fazer. Aí você começa a mostrar para as pessoas. Então eu não vejo uma competição de produto, é mais uma competição de atenção. E aí tem os limites financeiros, né? Fazer propaganda custa. É verdade. Não, muito bem colocado. Pô, até anotei no meu caderno aqui e a gente tá de fato competindo pela atenção das pessoas. Muito legal, cara. Aproveitando esse lance de mídias sociais e tudo mais, com certeza vocês devem receber aí depoimentos maravilhosos dos clientes de vocês, né? Tem alguma história aí que vocês querem contar pra gente aí, pra encher o nosso coração de alegria? Tem uma história de uma cliente nossa que deixou um comentário super bacana pra gente, enfim, no Instagram, agradecendo por ter encontrado um produto que finalmente tinha conseguido controlar a oleosidade da raiz dela e ajudado a parar a descamação. E não era só a descamação, como também ela, assim, ela realmente sofria, dava pra ver, né? Ela coçava muito e coçava até a pele, as costas, os produtos, porque ela é uma pessoa extremamente alérgica, com a pele extremamente sensível. E ela escreveu um depoimento falando assim, olha, eu não botei muita fé quando eu vi lá o videozinho de vocês, mas eu já não tinha mais nada a perder, já tinha tentado 100 produtos diferentes e só a barrinha de vocês conseguiu controlar e parar com que eu tivesse esse problema de coceira, de descamação, que estava afetando a pessoa, assim, em todas as áreas da vida dela, né? Então, assim, isso pra gente, pra mim é quando a gente começa a ter muito problema, eu volto sempre pra esses comentários e começo a ler, porque extrapola as nossas causas ambientais, né? Vai pra vida da pessoa e vê como que um produto natural e limpo realmente pode ter um efeito tão bacana na rotina, no dia a dia da pessoa. É incrível o número de pessoas que têm alergias, né, a esses componentes sintéticos, cara. Assim, todo produto de limpeza também é bastante presente isso. Eu tenho um comentário também que na verdade foi de um evento que a gente fez, aí a pessoa falou assim, não, puta, o lava-louça de vocês é muito bom, não sei o que. A melhor coisa é que eu parei de comprar creme pra mão, depois que eu lavo a louça eu não preciso mais botar creme na mão. Aí falei, pô, que beleza. Demais. Economia em dobro, né? Muito bom, cara. Impressionante, as histórias são muito parecidas, de fato, cara. E pessoal, qual que são os próximos passos aí, tanto vocês, né, pessoais, quanto na Bob? A gente tem vários desafios aqui na Bob, que o Brasil, como eu mencionei agora, é um país muito grande. A gente está em São Paulo e a gente está em mídia social, então o alcance ainda você não consegue nem muito controlar. Então você começa a ter audiência de tudo quanto é parte do Brasil e é muito mais fácil você dar um nível de serviço superior para a pessoa aqui na capital paulista que está na nossa esquina e ter muito trabalho para dar o mesmo nível de serviço para quem está no Ceará, no Acre, quando eu vejo, nossa, fico tão feliz quando eu vejo no Pará, são lugares que a gente nunca visitou, sabe? O país é muito grande. Eu acho que a gente tem um desafio de estar mais presente logisticamente, é um desafio bem operacional da empresa mesmo. Agora a gente fazer as coisas acontecerem, entender como faz para entregar o produto no prazo certo, bonitinho, dentro do que a gente está buscando, logístico do nosso desafio. Acho que isso é com certeza um desafio de negócio. E aí de marca, né, Dé, você pode falar um pouco mais. Se você olha o nosso Instagram, por exemplo, a gente é uma marca que a gente se posiciona desde o início com muito, assim, em cima de conteúdo, né? A maioria das marcas de cosméticos, você vê aquelas fotos lindas de produtos, modelos usando produto. E quando você entra no nosso Instagram, que eu acho que é uma forma da gente também se diferenciar, stand out, que é a gente gosta de fornecer pílulas de conteúdos sobre esses temas, né? Sobre essas causas que a gente defende para os nossos leitores, né? A gente realmente trata o Instagram como um mini blog, a gente fala internamente. Então, precisa ser informação útil e precisa ser informação que vai gerar valor e vai dar um empurrãozinho a mais para aquela mudança de comportamento que a gente quer que a pessoa implemente, na vida dela. Dá aquele argumento que estava faltando para ela ter aquela iniciativa de trocar uma garrafinha de plástico descartável por uma garrafinha que ela anda com ela para cima e para baixo e reutilizável. Então, a gente tem uma estratégia muito forte de conteúdo, então, obviamente, agora a gente vai desdobrar isso para outros canais, que não só Instagram. E, obviamente, acho que o plano macro, né, que a gente já nasceu com essa ideia, até por eu morar fora, eu estar na Alemanha, é levar a marca para fora do Brasil também. A gente acredita muito que a gente acaba importando muita coisa, né, de fora para o Brasil. A gente quer ser uma marca brasileira também que traz um
conceito bacana para o mundo. Andréia, fala pro pessoal qual que é o Instagram e qual que é o site. @use.bob, U de usar, né? use.bob, e o nosso site é www.usebob.com.br. Muito bom, o Instagram tá lindo mesmo. E sem dúvida nenhuma, depois desse nosso episódio aqui, muitos dos nossos ouvintes ficaram super interessados em trabalhar com a Bob de alguma forma. Então a gente quer saber, vocês estão contratando e se tiver uma empresa, uma cooperativa, uma ONG, um projeto, uma causa, enfim, se alguém quiser falar com vocês para algum tipo de parceria, como que eles entram em contato? Isso é muito fácil, viu? A gente é uma empresa totalmente aberta. Se você manda em qualquer canal aqui nosso, que seja um direct, um e-mail pelo site, um WhatsApp, falando que, eu tô com dúvida do produto, eu quero uma parceria, tô procurando, o nosso time de atendimento vai te direcionar para o canal certinho para você conseguir falar com a gente. Isso é super fácil. Pelo próprio WhatsApp ou pelo próprio Instagram, você consegue. E com relação a contratações, sim, a gente está contratando e acho que nesse momento a principal frente que a gente tem é a especialidade de marketing digital. Então, isso também é uma frente que a gente está investindo bastante agora e, no momento, incrementando o time. E antes da gente terminar aqui, a gente tem um bloquinho que chamamos de Momento Cultural. Aqui a gente pede para vocês indicações aí, pode ser podcast, livro, série, filme, enfim, o que vocês quiserem indicar pra gente, de coisas aqui que vocês estão curtindo, que pode ter ou não relação com esse episódio, com a empresa de vocês, com as causas que vocês acreditam, ou só mesmo para passar um tempo aqui, especialmente nesse momento que a gente tá aqui de isolamento social. Tem um livro, né, Dé, que é o nosso livro, que chama The Lean Startup. Eu recomendo esse livro para todo mundo, para quem já tem emprego, para quem está trabalhando numa empresa ou para quem quer começar o próprio negócio. Não importa, eu acho que esse livro ele é sensacional. Quem trouxe ele para mim foi a Andréia. Ela trouxe, falou, lê isso daqui. E hoje, quando a gente sente que a gente está saindo do conceito da Lean Startup, a gente para refletir, para tentar voltar. O Vitor é o xerife do Lean Startup Concept, né? É muito legal, assim, você vê, assim, não é um livro de autoajuda, de mandamentos, muito pelo contrário, é um livro que fala uma série de cases e conta a experiência de um empreendedor específico que passou por uma série de startups, até que ele teve uma startup de muito sucesso, ou ele já ajuda outras startups, ele começa a ver o lugar comum em todos esses elos e começa a meio que criar uma receita de bolo, fala, olha, isso daqui é o MVP, né, que é o Minimum Viable Product. Essa leitura é sensacional para você, até ser mais, se você está trabalhando numa empresa enorme, você tem um monte de coisa para aprender usando esse conceito. Se você vai empreender, então, ele é assim, sei lá, leitura básica. Que nem você precisa ter um e-mail, você precisa ler isso daí. Eu tô lendo hoje, não terminei ainda, mas é um livro também recomendadíssimo para mim, dos meus amigos, né, empreendedores em Berlim, que é The Hard Thing About Hard Things, que é coisa difícil das coisas difíceis, na verdade. Também é um empreendedor, né, venture capitalist, que, na verdade, aborda problemas que, na verdade, são pouco comumente tratados, né, desde problemas com time, decisões tipo de contratação, como que você lida com as coisinhas mais difíceis e pouco glamurosas do dia a dia numa empresa, principalmente começando. Você aqui, nosso ouvinte, pode encontrar essas dicas também ali de forma escrita, já com o link para você também acessar direto lá na Amazon e fazer a compra desses livros aqui no post, entrando lá em empreendacast.com.br, procura lá esse episódio e você vai encontrar esses links. E traduzindo aqui, também temos versões brasileiras dessas indicações. O The Lean Startup é a startup enxuta e The Hard Thing About Hard Things veio como o lado difícil das situações difíceis. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Infelizmente, a gente precisa encerrar o episódio e já tá chegando no nosso tempo aqui, mas com certeza a gente vai chamar vocês mais vezes para falar sobre outros assuntos também, porque o papo foi muito gostoso e ficou aquele gostinho de quero mais no final. Sem dúvida, Thiago. Deixa eu aproveitar como última pergunta, né? Já que a gente está falando de isso é o mínimo, queria saber primeiro do Vitor e depois da Andréia, o que para vocês é o mínimo daqui para frente?
diferente? Isso é uma pergunta muito legal para a estrutura da nossa empresa, porque hoje a gente coloca o pilar de o conceito de vida minimalista como uma das essências da nossa marca. Então, acho que para qualquer coisa que você está fazendo, se você se pergunta, eu realmente preciso disso, passou pela tua cabeça, talvez você nem precise dela. Então, porque é muito possível você viver uma vida mais completa, muito legal, com menos. Claro. Com menos, só porque você realmente precisa. Acho que a Bob fala muito bem isso e a gente queria poder traduzir isso como se fosse um lifestyle minimalista, né, Dé? Exatamente. Eu acho que os nossos produtos, né, realmente, tipo, eles traduzem isso, porque eu não sei se vocês já entraram no banheiro, por exemplo, de algumas mulheres, tem um monte de garrafas, não sei o quê, e hoje eu era assim também, garrafas de produtos, né, testando coisas novas a cada hora, e hoje eu percebo o quanto isso, na verdade, era desnecessário para mim. Eu substituí todas aquelas garrafas por 2, 3 barrinhas. Então, é uma coisa quase simbólica, né, de como você consegue desdobrar isso para outras áreas da sua vida. Então, eu acho que o mínimo hoje é realmente você consumir consciente, de forma, não na forma clichê, né, do termo, mas na forma de pensar se é isso que você precisa e pensar também no pós, né? Como é que isso vai impactar depois o mundo que a gente vive. Que bacana, parabéns, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite, acho que foi uma conversa muito legal. A gente que agradece, pessoal. E chegamos ao final desse segundo episódio do Isso é o Mínimo. Certamente você tá tão empolgado quanto eu para mudar esse mundão. Então corre lá nas redes sociais, que é tudo @empreendacast, e nas redes sociais da IVE, que é IVE Brasil. Lembrando que IVE é YVY e Brasil é com S. Conta pra gente o que você achou desse episódio e o que você tá fazendo para causar impacto no mundo. Aproveita, acessa aí o site da IVE, ivebrasil.com, conhece os planos e os produtos deles lá e garante um desconto de 10% na assinatura usando o cupom EMPREENDAIVE. E aí, Marcelão, você gostou desse programa? Cara, muito legal, né? Você vê que existe uma marca que tem os desafios tão parecidos com os nossos desafios, né? E que está entregando de verdade uma maneira nova da gente estar no mundo, né? É isso que a gente precisa e é isso que a gente vai falar nos próximos episódios. Aguardem. Muito bom. Eu tô adorando ver como é que a gente se conecta com essas empresas que a gente traz aqui e com os empreendedores também. Estão se mostrando aí excelentes programas. E você, ouvinte, gostou? Então clica aí no botão seguir ou assinar do seu agregador para receber todos os nossos programas assim que eles forem lançados. E não esqueça de deixar a sua avaliação em comentário. Se o seu tocador de podcast tiver essa função, clica lá também nas estrelinhas, porque isso ajuda bastante a balizar o nosso trabalho por aqui. Se você quiser falar diretamente comigo ou ficar por dentro do que eu tô aprontando além do EmpreendaCast, é só me adicionar no Instagram, lá no @tilima. Lembrando que meu nome não tem H. A gente se vê no próximo episódio. Não deixe de conhecer os outros programas do EmpreendaCast. Até a próxima e tchau! Até mais, galera! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio